Miguel Santos, e o governo de Minas? Pedro, Cleitinho é osso. O que tá para acontecer em Minas aí? Tem o Pacheco, tem o Cleitinho, Nicolas pode vir a candidato, apesar que tem a matéria, né, Pedro, da Sara Vivacqua, a jornalista aqui do DCM, nossa incrível Sara Vivacqua, fez uma matéria maravilhosa sobre o Nicolas, mostrando a relação dele com como é que é, Viara? A máfia dos combustíveis, né? A máfia dos combustíveis, é isso mesmo. Isso. Como é que tá E a aí? Sara, inclusive, ela é uma jornalista, se não me engano, de Belo Horizonte, né? Então, Exatamente. entende bastante aqui do assunto também. Mas eu acho, gente, né, assim, a situação das eleições do governo de Minas Gerais, elas representam mais uma vez aquilo que é do Brasil, sabe? Hoje nós não temos no PT, por exemplo, alguma liderança consolidada para ser candidata, que eu acho que é um dos nossos grandes medos nas próximas eleições presidenciais. Porque a grande pergunta que eu me faço é: o que nós estamos construindo de novas lideranças, principalmente dentro da esquerda e do PT? Porque uma hora, a gente goste ou não, eu espero que seja lá para 120, 130 anos, o nosso presidente Lula não vai estar mais aqui. Espero que seja daqui a 40 anos. Mas uma hora chega. Se a gente não começa, desde já, a construir novas lideranças que tenham ali um capital político, que tenham uma boa comunicação para poder se posicionar, nós vamos dando espaço para isso. Hoje, as principais candidaturas para o segundo maior estado desse país são Nicolas e Cleitinho. Porra, são dois brabo. caras que são literalmente o pior da política brasileira, só sabem fazer fake news, só sabem viver de TikTok, não tem uma ação concreta para a população de Minas Gerais, não tem um projeto qualificado em todos esses anos que eles estão lá. Eles só sabem fazer vídeo xingando Lula. E ponto. E são os dois candidatos mais cotados para serem eleitos governador do segundo maior estado desse país. Então, se a gente, que é progressista, que é do campo democrático, a gente não também apoia a construção dessas novas candidaturas, de gente que está ali disposto a trabalhar bastante pelo campo democrático, gente nova, nós vamos de fato ceder espaço para Nicolas, Tarcísio, Cleitinho, Pablo Marçal e tantos outros aí à direita. E professor Viaro sabe bem disso, porque a gente sempre fala disso. A extrema-direita, ela se renova numa facilidade muito grande. A cada eleição surge uma nova figura. Veja Pablo Marçal, por exemplo, que sai de um coach messiânico para quase virar prefeito da maior cidade da América Latina. E quase virou. E quase virou, gente. Não foi de longe, não, foi muito pouco. Se ele tivesse passado por o segundo turno contra o Nunes, ele tinha ganhado. Tinha E, ganhado. e era hoje prefeito, e digo mais, se fosse prefeito, seria candidato a presidente. Um cara que até há 3 anos não era ninguém. Então, por quê? A direita se renova com muita facilidade. Então, nós temos que apoiar, nós temos que estar junto e, não só para as eleições presidenciais, mas por todo o Brasil, apoiar quem está aqui para poder mudar o nosso sistema político, sabe? Então, o cenário que nós temos hoje em Minas Gerais é catastrófico por conta disso. Nós da esquerda não temos um candidato hoje para o governo de Minas Gerais. Não temos. Era até então o senador Rodrigo Pacheco, que ainda acho que pode ser candidato, mas ele já vem falando que não será. Né? O presidente Lula queria que fosse ele, mas ele vem falando que não será, mas né, temos esperança ainda. E se não for ele, a gente não vai ter candidato. Até o dado momento está muito difícil. Muito bom. E isso, Pedro, eu tenho a impressão que tende a acontecer em muitos estados isso, cara. Você não ter candidato de esquerda com uma relevância e com probabilidade de ganhar, né? É muito louco isso. Isso está acontecendo de fato, cara. Enfim. Assim, eu vou até dar um pitaco, né, em outros estados, apesar que eu sou de Minas Gerais e tal, mas assim, em São Paulo, quem do PT ou da esquerda tem uma disposição para ganhar do Tarcísio hoje? Né? No Rio de Janeiro tem o Paes, né, que é de centro e tal, mas e do PT, e da esquerda ali, né, que o Paes é do centro, nós temos alguém? Então, Seria assim, o do Alckmin, Sul, se viesse. O Alckmin, ainda assim, muito difícil ganharia.
Muito Muito difícil mesmo. difícil. E o Alckmin está muito bem colocado como vice-presidente também. No sul do nosso país também, uma situação muito complexa, né? Apesar que o Paulo Pimenta pode ser candidato, talvez, ao governo do Rio Grande do Sul. Então, assim, muito complicado. Então, ou a gente começa a apostar nas novas lideranças, sabe, Fabrício, professor Viaro, ou para os próximos anos nós vamos ter um problema muito grande, porque Nicolas e Cleitinho, se a gente não fizer algo, eles vão ter ali uma longevidade muito grande na política.